Boa noite, pessoal do grupo Arte do Encontro. Hoje nós vamos ter o prazer de ter uma apresentação do Roberto Matiello sobre os ciganos. Roberto, se É isso. apresenta rapidamente e daí você toca a apresentação. Obrigado, hein? Um abraço. Obrigado, um abraço, obrigado. Bom, você já me conhece, todo mundo que está assistindo ao vivo aí, acredito que já me conhece há tempo. Você já sabe que eu sempre trabalhei na indústria ferroviária, trabalhei 42 anos direto na indústria ferroviária, depois me aposentei, e atualmente eu trabalho na consultoria, evidentemente também na consultoria ferroviária. Mas eu gosto muito de participar desse grupo, eu acho um grupo de pessoas muito legais, muito bacanas. E eu estava comentando, a hora que nós estávamos em poucas pessoas, eu queria agradecer a presença de vocês ao vivo, porque eu acho que a presença do pessoal que assiste o vivo incentiva a pessoa que faz a apresentação. Realmente eu não digo por questões pessoais, porque para mim claro, eu acho legal vir bastante gente, mas eu faço, é prazer próprio, independente da quantidade de assistentes. Mas eu acredito que muitas pessoas se esforçam para fazer a apresentação e pô, depois tem pouca gente, quer dizer, como se o cara não fosse prestigiado. Então, eu acho que sempre que a gente puder, né, e a gente pode participar ao vivo, eu acho que é um negócio muito bacana. Eu, outra coisa, antes de começar, eu também quero me penitenciar, porque eu faço muita propaganda. A minha presença depende de você, meu cachê depende de você, aqueles negócios é uma bobagem, eu reconheço, mas é mais para agitar do que qualquer outra coisa, tá certo? Eu prometo de pés separados que eu não vou mais fazer propaganda disso, tá bom? Bom, hoje nós vamos falar sobre o povo invisível, né, que é o povo cigano. Eu, isso aí foi uma curiosidade que me deu aí um mês, 2 meses atrás, e eu não sei o que eu estava vendo, que eu vi sobre ciganos. Aí eu, consultando-me a mim próprio, eu vi que eu não sabia absolutamente nada sobre o povo cigano. Aí resolvi ler, eu li uns 2 livros, mas é difícil você achar um livro assim, mais ou menos, com alguma consistência sobre o povo cigano. Quando você vai procurar coisas sobre cigano, você vê só aqueles negócios de ler carta, prever o futuro, ver bola de cristal, quer dizer, mas quer dizer, a cultura cigana realmente é uma coisa que é um pouco difícil de se encontrar. Mas eu fiz aí um esforço, então eu preparei alguns slides só para dividir com vocês aí algum conhecimento que eu li, alguma coisa que eu vi a esse respeito. Eu acho que é um povo muito interessante. Então, eu pus aí o povo cigano e chamei de povo invisível, porque realmente, às vezes, a gente até pode estar passando do lado de um cigano, ter um cigano nas proximidades, que não é mais que nem antigamente, que eles andavam com carroça, com cavalo, e etc, etc e tal, né? E agora os ciganos, eles passam desapercebidos no meio da multidão, eles já estão se tornando mais urbanos, mas não, enfim, não são só atores de circo e coisa assim, eles já estão bastante integrados na cultura de cada um dos países onde eles estão. Mas eu vou falar alguma coisa que eu captei aí durante esse pouco tempo que eu preparei esse trabalho, tá bom? Vamos para o próximo, Wagner, por favor. Bom, a dificuldade, aquilo que eu estava falando para você, a dificuldade para contar a história do povo cigano. Por que é difícil contar a história deles? Primeiro, por causa da oralidade e transmissão cultural. A história dos ciganos é transmitida de forma oral, né? Eh, e que dificulta a criação de registros, né? O engraçado, depois nós vamos ver isso um pouco mais a fundo, mas os ciganos eles têm uma língua própria deles, mas é uma língua ágrafa, ou seja, não se escreve, não, eu não tem, não existem textos escritos na língua cigana. Então, pô, isso também é uma dificuldade, tá certo? Os textos são escritos na língua dos países onde eles estão, daquilo que existe. Então, tem sites de povos ciganos, tem aqui no Brasil, tem na Itália, tem na Espanha, pelo menos esses que eu pesquisei. Mas livros realmente são raros, e os livros, e os raros livros que existem, são livros, como eu disse para vocês, mais ligados a a arte deles de adivinhação do que de outras coisas, né? Bom, além do mais, essa questão
da dificuldade para contar a história deles está vinculada à dispersão geográfica. Os ciganos estão espalhados por muitos países. Os diferentes grupos possuem variações culturais e linguísticas, tornando a criação de uma narrativa histórica unificada é muito difícil. Porque, por exemplo, os ciganos que moram no Brasil, que vieram aqui para o Brasil, tem uma história, esse povo cigano brasileiro tem uma história completamente diferente de, por exemplo, um povo cigano da Romênia, que é um país que tem muitos ciganos, tá certo? Então, cada lugar que eles estão, eles têm uma cultura, quer dizer, eles têm uma raiz comum, mas eles têm muitas características adquiridas dos países onde eles se encontram. Vamos para o próximo, Wagner, por favor. Vocês veem que nós não combinamos direito aí, né? Então, as muitas histórias do povo cigano. Eles sempre foram perseguidos e marginalizados. Sempre não, boa parte do tempo, né? Ao longo da história, os ciganos enfrentaram perseguições, discriminações e genocídios. Inclusive, o genocídio, nós vamos ver daqui a pouco, o genocídio dos ciganos durante a Segunda Guerra Mundial, em termos percentuais, foi maior do que o genocídio que aconteceu com o povo judaico, né? Nós vamos ver daqui a pouco isso. Esses eventos levaram à destruição de muitos registros e à falta da preservação e transmissão da sua história. Preconceitos. A história dos ciganos é frequentemente distorcida por preconceitos da sociedade em geral. Isso os torna um povo isolado. Isso é verdade. Eu me lembro mesmo quando eu era moleque, evidentemente eu jogava futebol num campinho que tinha um campo, um terreno baldio que tinha perto de casa, e na frente desse terreno baldio foram morar uns ciganos. Eu me lembro que, mesmo criança, a gente era meio que alertado para não brincar muito com a molecada, e eles queriam vir jogar bola com a gente. Então, tinha realmente, acredito, creio eu, que ainda haja um pouco de preconceito em relação a esse pessoal. Mas das minhas reminiscências, eles eram pessoas, a molecada era pessoa exatamente igual a gente, exatamente igual a gente. Bom, diversidade interna. O termo cigano engloba uma grande variedade de grupos com identidades culturais, linguísticas e históricas diferentes. Na realidade, há três grandes grupos de ciganos, são os Rom, ou Romi, Sinti e Calé. Existem outros com menor quantidade, mas a diversidade deles, eles têm três grandes ramos, né, que são esses Rom, Siti e Calé. Só para vocês verem já o preconceito, segundo a Bíblia, os ciganos seriam descendentes de Caim, exatamente o cara que matou o primeiro assassino, né, o cara que matou o irmão dele. Então, diziam que os ciganos seriam descendentes do Caim, e Caim, depois que matou o tal do Abel, ele foi destinado a vagar pela terra, né? Ele foi expulso lá do Éden, e essa seria, vamos dizer, óbvio que é um conto, né? Uma história, uma fabulação, mas seria essa a origem do cigano, ou seja, eles seriam descendentes do Caim. Vamos para o próximo, por favor. A diáspora, os ciganos também são conhecidos como o povo do vento, né? Porque o vento vai para tudo quanto é lado, né? Ele vai se espalhando. A diáspora deles, as pesquisas feitas com DNA e com a língua deles que foi pesquisada, mostraram que eles seriam originários do noroeste da Índia. A gente vê aí na figura número 1, eu fiz um círculo, uma circunferência, né, desculpe, mostrando mais ou menos a região, é a região do Punjab. Eles teriam saído dessa região e se espalhado pelo resto do mundo, né? Então, essa região da Índia e Paquistão, né? O noroeste da Índia e o sudeste do Paquistão seriam as regiões da onde teriam saído os primeiros ciganos para se espalhar pelo resto do mundo, né? A região de Lahore pertence ao Punjab do Paquistão, por exemplo. Uma É, rocha que aparece aí, né? é isso aí. Bom, você já foi aí nessa região do Paquistão, não é, Wagner? Já. É isso aí.
Bom, ao longo da história, os ciganos nunca tiveram uma pátria definida. Então, apesar deles saírem daí, eles nunca se pegaram uma terra. Por exemplo, os judeus têm uma terra que eles consideram que é a terra deles, tá certo? Israel é a terra dos judeus, tá certo? Os ciganos não têm uma terra. A terra deles, a pátria deles é aonde eles estão morando. Mas não existe uma pátria definida com uma capital, com cidades, etc., que seja um país cigano. Não há isso. Para o povo cigano, o mais apropriado é dizer do seu local de ramificação inicial. Então, é desse lugar aí, do noroeste da Índia e sudeste do Paquistão, essa região que é chamada de Punjab. Através dos tempos, os ciganos tiveram como pátria os diversos países que escolheram como moradas, mais ou menos permanentes, de num determinado momento e migraram para outros países. Como eles foram muitas vezes perseguidos, expulsos, então, quando eles estavam num país, eles, sei lá, sofriam algum tipo de perseguição, eles imediatamente pegavam as trouxas deles, a carroça deles e se mandavam para outros lugares onde eles eram mais tolerados, tá certo? Então, eles nunca esquentaram muito, quer dizer, isso ao longo dos séculos, né? Nunca esquentaram muito um lugar de moradia fixa. Portanto, a sua história é a dos seus grandes movimentos, o nomadismo, e dos centros de sua difusão. Tá? Então, a história deles é mais ou menos isso daí. A diáspora cigana teve origem desconhecida. Por que que aconteceu? Por que que eles saíram de lá? Existem algumas versões, mas não existe assim um fato que foi comprovado, assim, firmemente, historicamente comprovado. Talvez parte dessa diáspora foi devida à invasão do sultão Muhammad Ghazni no norte da Índia no século XI. Né? Esse camarada, esse sultão, ele viveu de 971 até 1030. Então, aquilo que eu vi, mais ou menos dá a época do ano 1000, quer dizer, aproximado, evidentemente, como o ano do início da diáspora dos ciganos. Não é que eles saíram todos ao mesmo tempo. Então, foi saindo uma centena, estou chutando, uma centena de ciganos saíram, depois saíram mais outros tantos, e assim foram por ondas de migrações para outros lugares, tá certo? Não foi que todo mundo pegou suas trouxas e saiu de uma vez só, tá certo? Mas essa diáspora teria sido iniciada por volta do ano 1000. Vamos para o outro, Wagner, por favor. Bom, então aí está um mapa. Eu peguei esse mapa num site italiano, né? Romani Dromar. Esse, na língua deles, né, isso quer dizer caminhos ciganos, quer dizer, é por onde eles saíram, né, que a gente vê aí do noroeste da Índia e do Paquistão, eles foram saindo a partir do ano mais ou menos 1000, atravessaram o Irã e chegaram até a Turquia. De lá, eles se dividiam em dois grandes grupos. Um grupo que foi em direção à Europa, e outro que foi em direção ao norte da África, atravessaram o Egito, Marrocos, etc. e tal. Então, muitos dos ciganos que moraram na Península Ibérica não são provenientes de países europeus, são provenientes do norte da África, tá certo? Então, aí a gente pode ver mais ou menos, essas flechas indicam, ao longo do tempo, os vários caminhos, os Romani Dromar, que eles tomaram ao longo da história deles, tá certo? Os ciganos viajavam em grupos com diferentes quantidades de homens e mulheres e crianças, dezenas, às vezes centenas. Aquilo que eu falei para vocês, não é que eles pegaram todos de uma vez, quando o tal do Muhammad invadiu lá, não é que todos saíram, eles foram saindo, eles não estavam sendo bem tolerados, então eles foram saindo por grupos de mais ou menos centenas de pessoas, tá certo? A origem do nome intocável, a origem do nome de cigano é intocável, que em grego é antíganos, que aí virou cigano, tá certo? Então, o nome intocável já mostra mais ou menos como eles eram bem recebidos nos lugares por onde eles passavam, né? Vamos para o outro, Wagner, por favor. Bom, outra vez mais ou menos o mapa, aí eu peguei em língua da Índia, né, que para mim é muito fácil de ler, tá vendo? Então eu peguei, vocês também com certeza vão conseguir ler com facilidade, né?
O cigano, nome e origem, né? Eles se denominavam Romá, que para nós são os ciganos. No caso dos ciganos, Romá vem da língua falada pelo povo romani, ciganos, que significa homem. Em cigano, em romani, né? O romani quer dizer homem na língua deles, ou pessoa no idioma deles, tá certo? Na Espanha, seu nome é Gitano, resquício da crença de sua origem egípcia, egiptano. E aí foi se corrompendo o nome e virou Gitano. E Gypsy, lá na Inglaterra, etc. E tal. Então a gente vê como os nomes deles foram mais ou menos sendo modificados à medida que eles se esparramavam pelo resto do mundo, né? A crença foi dissipada pelos próprios ciganos que, ao chegar à Europa, se apresentavam como nobres egípcios. Então, aqueles que chegaram, principalmente na Espanha, eles falavam que eles eram de descendência, eles chegaram pelo norte da África, como eu falei para vocês, e eles se apresentavam, não eles, alguns deles se apresentavam como nobres egípcios. Daí veio o nome dele de gitanos, né? Mas, na verdade, os ciganos têm ascendência indiana. Quer dizer, a verdade, sei lá, mais ou menos provada pela origem da língua, pelas raízes linguísticas e pelo tipo de DNA, que é mais ou menos daquele povo que mora lá em cima, né? Vamos para o outro, Wagner, por favor. Falar um pouco da bandeira. Veja como é que é a coincidência. A bandeira da Índia é essa que está à nossa esquerda, no alto, né? A bandeira da Índia tem uma roda no centro chamada Ashoka Chakra, que é antigo símbolo budista representando a lei do Dharma. Dharma, em sânscrito, significa lei, no sentido mais amplo, bem como a vida que é vivida em harmonia com a lei. Então, a bandeira da Índia tem esse símbolo exatamente por causa disso. E como os ciganos também acreditam que são mais ou menos daquela região, quando em 1971 eles fizeram um grande congresso aí na Europa, né? Eles nesse congresso eles definiram a bandeira deles, que é essa que está à nossa direita aí, né? A bandeira do cigano, oficializada em 71, possui duas faixas horizontais, a azul na parte de cima e a verde na parte de baixo, que simbolizam o céu e a terra. No centro da bandeira há uma roda de carroça. Você vê que essa roda de carroça aparece com aquele símbolo da bandeira da Índia, né? A roda da carroça vermelha, que é o símbolo tradicional dos ciganos, né? Porque eles sempre foram, vamos dizer, foram associados com esse movimento que eles faziam ao longo dos países, das terras que eles percorriam. E naquele tempo, né, eles andavam, a casa deles era a carroça, tá certo? Então eles adotaram essa bandeira. Tá certo? E em muitos congressos eu andei vendo aquilo que eu vi, vira e mexe, sempre aparece essa bandeira que ela tinha sido proposta, se não me engano, em 1935, mas ela foi oficializada em 1971, exatamente por ocasião desse congresso que fizeram alguns dos representantes dos povos ciganos. Vamos para o outro, por favor, Wagner. Romani, a língua dos ciganos. Tá? Então, a língua dos ciganos é o romani, né? Não há estatísticas concretas com o número das pessoas que falam romani, tanto na Europa como no resto do mundo. Então, não existe. Realmente, fazer estatística com cigano é complicado, porque eles são brasileiros, argentinos, americanos, espanhóis. Ninguém é cigano, né? Quer dizer, é cigano como povo. Então, é difícil nos próprios censos. Eu estava dando uma olhada no censo do IBGE, é difícil você ver cigano. Quantos ciganos existem no Brasil? Então, é um negócio meio complicado, viu? Uma estimativa conservadora avalia em 4 milhões e meio de falantes na Europa e outro meio milhão em outros lugares do mundo. Isso torna o romani a segunda maior língua minoritária, né, de minorias da Europa, é atrás do catalão. O catalão, na Espanha, ali na divisa da Espanha com a França, é a língua mais falada, assim, a língua não oficial mais falada na Europa, mas depois dela viria o romani. O romani é uma língua indo-europeia originada do sânscrito falada na Europa desde o século XII.
Como eu já tinha falado para vocês, o romani é usado apenas como meio de comunicação oral, não tem escrita. Então, não existe uma escrita romani. Quando o cara quer escrever em romani, quer falar aquilo que eles falam em romani, se ele está na Espanha, ele escreve como o espanhol falaria aquela língua dele. Como o cigano espanhol pronunciaria a língua dele, o espanhol escreve. Mas, evidentemente, essa mesma escrita não seria feita, por exemplo, na República Tcheca, tá certo? Eles não têm uma língua, uma escrita própria. A palavra Rom significa, como eu falei para vocês, homem. O termo Roma é encontrado como um termo genérico para povo romani. Também Romani está amarrada com a queda de Constantinopla, quer dizer, a divisão entre idade média e idade moderna foi exatamente em 1453, quando o Constantinopla caiu em mãos dos otomanos, né? Então, lá existiam muitos ciganos e eles eram conhecidos também como Romani, né? Lá. Então, era uma confusão, né? Quando milhares de refugiados gregos, os romanóis, fugiram para a Europa Ocidental. Então, essa foi mais uma fase daqueles ciganos que saíram dali de onde era Constantinopla, né? Aquela divisa entre Europa e Ásia, e se deslocaram em direção ao norte da África e para a Europa. A língua romani, é passada para as gerações através da tradição oral e tem muitas variações devido aos locais por onde passaram. Então, realmente, aos poucos, essa língua romana, claro, ela ainda mantém a tradição, mas ela vai, aos poucos, ela vai perdendo a densidade, vai se diluindo, né, à medida que passa o tempo. Vamos para o outro, Wagner, por favor. O que eles diziam das suas origens? Os ciganos teriam sido obrigados a viajar pelo mundo, como eu falei para vocês, para espiar os. Eles diziam, né? Por que esses caras andam para cima e para baixo? Eles diziam que era para espiar os pecados que os perseguidores diziam que os antepassados ciganos haviam cometido. Então, eles espalharam um monte de histórias. Eu vi algumas, eu coloquei aqui duas. Os perseguidores afirmavam que os antigos ciganos teriam negado hospitalidade à Sagrada Família, ou seja, Maria, José e Jesus, durante a fuga para o Egito. Vocês lembram que conta a história, não sei se isso é verdade, mas eles teriam saído do lugar de origem, de onde eles nasceram, porque o rei Herodes estaria fazendo perseguição aos filhos recém-nascidos. Então, Maria, José e Jesus teriam fugido dali de onde é hoje Israel, eles teriam fugido para onde é hoje o Egito. Então, eles teriam sido perseguidos lá. Outros grupos, então, eles teriam fugido, então, por isso, eles teriam negado hospitalidade à Sagrada Família, daí uma razão para eles serem perseguidos, porque eles não protegeram o menino Jesus. Uma bobagem, né? Mas, enfim, conta a lenda que foi assim. Outros grupos afirmam que os antigos ciganos teriam fabricado os pregos com os quais Jesus foi crucificado e, devido a isso, seus descendentes teriam sido condenados a peregrinar pelo resto dos tempos. Isso eu também li. Imagina, como que vão saber quem construiu os pregos com que Jesus foi pregado, né? Mas diziam, sei lá, tinha histórias que tinham sido ciganos que fabricaram os pregos que pregaram Jesus na cruz. Vou fazer só um parênteses aqui, em termos históricos. A gente vê na figura número 1 o Jesus Cristo crucificado, como em 99% das imagens que ele aparece crucificado, ele aparece com um prego em cada mão e um prego pregando os dois pés dele à cruz. Na verdade, as pessoas eram crucificadas pelos pulsos, que era o lugar que conseguia sustentar o camarada na cruz. Então, todos aqueles escravos que foram crucificados em Roma, eles foram crucificados não pelas mãos. Todo mundo era crucificado com uma cruz no pulso, um prego em cada pulso, no direito e no esquerdo. E nos pés, não é como mostra essa imagem número 1. Aqui eu coloquei um osso do pé, mostrando como eles eram crucificados. Está aí o prego. O prego atravessa o calcanhar, que é a forma como ele conseguia ser sustentado na cruz. Isso é só
uma velhacaria mesmo. Eu gosto de história, então, vira e mexe, eu acho alguma desculpa para falar alguma coisa. Mas então o pessoal era crucificado desse jeito, não do jeito que a turma representa aí na maioria dos quadros, tá certo? Então, voltando à nossa história, os ciganos teriam sido perseguidos também, porque eles foram os que fabricaram os pregos para crucificar Jesus Cristo, né? Vamos para o outro, por favor. Os ciganos na Europa. Quando as primeiras levas de ciganos chegaram na Europa, por volta do século XII, nobres, reis e imperadores lhes permitiam circular livremente ou se instalar em seus molestados, não, em seus estados, né? Você vê, eu fiz esse erro de propósito para ver se vocês acompanham com atenção, tá certo? Então, eles no começo eles não eram molestados, o pessoal deixava eles viver tranquilo, etc. e tal. Mas com o passar do tempo, eles começaram a ser perseguidos. Muitos deles estavam munidos. Então, eu li uma história as primeiras levas, engraçado, as primeiras levas de ciganos que chegaram na Espanha, eles pediram salvo-conduto para visitar Santiago de Compostela, né? Nós vamos ver daqui a pouco que eles não têm uma religião fixa. Mas então eles tinham salvo-conduto para atravessar toda a Espanha e ir até Santiago de Compostela, que ficava lá bem no alto, né? Depois de Portugal. Então, no começo, eles tinham livre passagem pelos países europeus, pelos estados europeus, que não são, evidentemente, como são hoje. Porém, com o passar do tempo, a relação entre os ciganos e a sociedade anfitriã começou a mudar. No século XV, à medida em que a curiosidade e o mistério em relação a eles desapareceram, as atitudes em relação aos pobres, vagabundos, nômades mudaram e os ciganos começaram a ser objeto de repressão. Só para lembrar um pouquinho, 1492 é um ano bem interessante, porque além de ter sido 1492 o ano em que foi descoberta a América, foi o ano em que os judeus foram expulsos da Espanha. Também foi o ano que eles expulsaram os ciganos da Espanha. Então, 1492 foi um ano de perseguições gerais. Na realidade, foi assim: assim que acabou a guerra contra os muçulmanos, quando os muçulmanos acabaram de ser expulsos da Espanha, imediatamente os reis espanhóis, o Fernando e a Isabel, resolveram fazer uma limpeza. Então, eles tiraram os muçulmanos, expulsaram os judeus, tá certo? E expulsaram também os ciganos. Nessa figura número 1 aí, a gente vê, eu peguei, é um quadro. É a primeira que retrata a primeira chegada dos ciganos na cidade de Berna, lá na Suíça, no início do século XV. Então a gente vê como eles eram retratados, né? Você vê lá no fundo um castelo e o povo tudo junto lá. Eles eram descritos como de pele escura, usando roupas e armas sarracenas. Eles, na realidade, como eu disse para vocês, muitos deles saíram ali expulsos da onde hoje é a Turquia, tá certo? Lá de Constantinopla, muitos atravessaram pela Espanha e chegaram lá. Então, eles tinham as características que eram descritas nessa época, né? A visão deles é como está mostrada nesse quadro, aí no número 1. E aí eles eram descritos como de pele escura, como é realmente o povo que mora lá no Afeganistão, o povo que mora na Índia, né? Pele escura, usando roupas e armas sarracenas. Vamos para o próximo, Wagner, por favor. Então, agora é o começo da discriminação. Então, nós vimos que mais ou menos a coisa começou a esquentar quando foi no ano da descoberta da América, em 1492, né? Na Europa, desde o final do século XV, começaram a gotejar, coloquei aí entre aspas, né? Leis e decretos dos soberanos empenhados em expulsar os ciganos dos próprios territórios, sobre ameaça de castigos. Se eles não saíssem, eles seriam castigados. O castigo era desde a flagelação, quer dizer, chicotada, perfuração nas narinas, amputação das orelhas, marcação com ferro, né? Ferro quente, prisão e enforcamento. Quer dizer, então, realmente, eles começaram a ser bastante perseguidos.
Do século XV até meados do século XVIII, a repressão aos ciganos tornou-se um método de governo em quase todos os estados europeus. Então, não é à toa que eles foram se espalhando para onde eles conseguiam ser melhor acolhidos, né? Como eu disse para vocês, na Espanha, em 1492, foi emitida a primeira lei, da qual os reis católicos, Fernando e Isabel, expulsaram os ciganos juntamente com mouros e os judeus do reino recém-criado, tá certo? Então, aí, o quadro número 2 mostra os ciganos, é um quadro espanhol, né? Mostra os ciganos pedindo para um bispo lá de não sei qual cidade para ele reconsiderar a expulsão deles da cidade onde eles estavam, tá certo? Mas aí, mais ou menos, nesse foi quando começou realmente, fim de 1400, foi quando começou a perseguição mais forte ao povo romani. Vamos para o próximo, Wagner, por favor. Os romá discriminados pelos Gadjé. Gadjé é como eles chamavam os que não, como os ciganos chamavam os que não eram ciganos. Na língua deles, quem não é cigano é Gadjé. Uma razão, você viu que eu pesquisei, hein? Uma razão dos constantes migrações do povo cigano foi a falta de aceitação do grupo dos países e suas tentativas de fugir do racismo e da marginalização que eles sofriam. Cada grupo cigano teve muitas tradições que foram absorvidas dos países onde eles moravam. Aquilo que eu falei, então você mora num país, por exemplo, eu nasci, um exemplo chulo, eu nasci na Itália, mas, porra, se eu não falo isso, todo mundo acredita que eu sou brasileiro. Quer dizer, eu já estou há tanto tempo aqui, minha família é daqui, nós já adquirimos de tal maneira os hábitos, os costumes, que o italiano vai ficar, claro, a gente tem essas raízes, essas tradições, etc. e tal, né? Mas a gente absorve muito do país onde a gente está. E, evidentemente, isso aconteceu com os vários grupos dos ciganos que iam percorrendo os diversos países, né? Cada grupo cigano teve muitas tradições absorvidas do país em que morava. A língua comum dos ciganos é o romani, como eu falei para vocês, mas boa parte dos grupos fala apenas a língua do seu país de origem. Então, não é todo cigano que fala o romani, não é todo. Quer dizer, aos poucos essa cultura está se ficando menos densa, tá certo? Está se esvaindo aos poucos. Eles procuram, existem alguns grupos deles que procuram manter a cultura, etc. e tal, mas aos poucos ela vai sofrendo desgaste. Apesar da cultura ser diversa e sofrer influências das culturas locais, o sentimento de pertinência à cultura cigana é algo muito forte nessa etnia. Eles procuram realmente manter os contatos lá dos antepassados dele. Eu coloquei aí uma figura. Na Europa, o povo cigano sofreu perseguições. Na Romênia, foram escravizados por mais de 500 anos. Quer dizer, eles não só foram expulsos, como eles foram escravizados em muitos países. A Romênia é um caso. Durante 500 anos, os ciganos eram escravos. Assim como nós tínhamos os escravos de origem africana aqui, eles tinham muitos escravos de origem cigana. Cerca de 40% da população romena é de origem cigana. Tá certo? Era meio uma porta de entrada desse povo para a Europa. Essa figura em cima está escrita em romeno. É um anúncio de venda de escravos de 8 de maio de 1852. 18 homens, 10 meninos, 7 mulheres e 3 meninas. In conditi e fina, está escrito. Quer dizer, que significa em boas condições. Então, é a venda desse pessoal. Isso em 1852. Só em 1860 é que eles foram, teve lá uma lei lá que libertou os ciganos da escravidão. Mas eles realmente passaram maus momentos em muitos dos países onde eles estavam. Vamos para o outro, Wagner. Poraimos, que é o Holocausto Cigano. É como eles chamam eu pus aqui, eu sei que é um negócio chato, mas é só, pô, foi um acontecimento marcante na cultura deles. O Poraimos,
que na língua deles quer dizer devoração, como eles foram devorados. O Holocausto Cigano, também chamado de Porajmos, foi a tentativa do regime nazista de exterminar os povos ciganos da Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Durante essa guerra, os ciganos foram alvo de genocídio por parte dos nazistas, que resultou na morte de centenas de milhares de ciganos. Como eu disse para vocês, alguns lugares que eu estava lendo, em números percentuais, morreram mais ciganos do que pessoas de origem judaica, né? Entendi. Bom, não sei. Somente em 2015, o Parlamento Europeu reconheceu o Porajmos como um genocídio, dedicando a esse dia, dedicando o Dia da Memória do Cigano, que é o dia 2 de agosto. Então, todo dia 2 de agosto, o pessoal dessa origem, eles têm o Dia da Memória. Eles lembram o que aconteceu com eles nos campos de concentrações dos nazistas lá na Alemanha e adjacências, né? Então, eu coloquei algumas figuras, né? Mostrando alguns ciganos fichados, as filas que eles faziam, os trens que eles eram tratados exatamente como foram tratados os judeus e outras pessoas que o pessoal que eles não gostavam. Vamos para o próximo, por favor. Bom, o Holocausto Cigano, né? Os nazistas, está aí uma foto deles também lá nos campos de concentração. Os nazistas alegavam várias razões para o extermínio dos ciganos, também conhecidos como Roma e Sinti. Se encaixavam em suas ideologias racistas de eugenia, né? Algumas das principais razões que eles falavam para perseguir eram o racismo biológico. Os nazistas acreditavam que os ciganos pertenciam a uma raça inferior e, portanto, eles eram considerados impuros racialmente. Eles eram vistos como geneticamente diferentes e indesejáveis dentro da sociedade ariana. Eugenia. O regime nazista promoveu a eugenia, que buscava melhorar a raça ariana, eliminando aqueles considerados geneticamente inferiores ou deficientes. Essa história que a gente já sabe, né? Os ciganos eram alvo dessa política por serem considerados geneticamente inferiores. E antinomadismo. Os ciganos eram nômades, como nós vimos até agora, o que ia contra a visão nazista de sociedade ordenada. Sua mobilidade era vista como uma ameaça à ordem social e à segurança pública. Então, por esses fatores, e talvez até por outros, né, que eu não sei, eles foram perseguidos e boa parte deles foi exterminada. Vamos para o outro, Wagner. Ainda o Porajmos. Estereótipos negativos. Esses todos são fotos dos ciganos sendo perseguidos, está vendo? Estereótipos negativos. Os ciganos eram associados a estereótipos negativos, como a criminalidade e a vagabundagem. Então, porque eles saíram de um lado para o outro, eles eram considerados vagabundos, né? O cara que não queria nada para o trabalho. Esses estereótipos eram usados para justificar a perseguição e a discriminação contra eles. Pureza cultural, os nazistas buscavam a pureza cultural, que excluía grupos que não se encaixavam na cultura ariana. Os ciganos, com suas tradições e estilo de vida, né, que eles vinham lá do noroeste da Índia, né, eram vistos como uma ameaça a essa pureza cultural. Não é só racial, é cultural também. Essas justificativas foram usadas para implementar a políticas de perseguição, encarceramento e, eventualmente, extermínio em massa dos ciganos. Durante o Porajmos, eu não sei exatamente como pronuncia, estima-se que nessas operações, cerca de 500.000 de ciganos foram assassinados pelos nazistas, né? Então, aí a gente vê fotos e a gente vê um triângulo, que nós vamos ver o que significa esse triângulo marrom aí. Vamos para o outro, Wagner, por favor. Na figura 1 e 2, a gente vê os monumentos que foram criados
para homenagear para lembrar esses extermínios dos ciganos. Um deles está na Hungria, eu não me lembro qual deles, e o outro está na Áustria. Tá? Então, são monumentos que lembram os extermínios. Eu coloquei aí, só por. Eu não sabia, então coloquei aí os triângulos do Holocausto. Então, lá nos campos de concentração, o pessoal era identificado, a culpa, entre aspas, deles era identificada através de triângulos que eram pendurados nas roupas dos prisioneiros. Então, o camarada que tinha um triângulo vermelho ele era político, quer dizer, ele devia ser contra a política nazista, então ele ia para o campo de concentração e pendurava um triângulo vermelho. Os criminosos colocavam um triângulo verde. Os loucos, um triângulo preto. Homossexuais, um triângulo rosa. Imigrantes, não sei exatamente que cábulo é isso, punham um azul. E um roxo era para os testemunhas de Jeová. Eles não gostavam dos testemunhos de Jeová. Bom, a gente já sabe, né, que os judeus usavam aqueles triângulos amarelos, né? Mas, por exemplo, um triângulo amarelo com um triângulo vermelho, que forma a estrela de Davi, era um judeu que estava sendo perseguido por causa da política, que estava sendo discriminado, separado por causa da política. Um triângulo amarelo e outro o verde era porque ele era considerado, ele era um judeu, entre aspas, criminoso. E assim por diante. O louco é um amarelo e um triângulo preto, o homossexual, quer dizer, um judeu homossexual teria um triângulo amarelo e um rosa, e assim por diante. E os ciganos recebiam esse triângulo marrom. Então, toda pessoa que o camarada visse que tinha pendurado um triângulo marrom na sua roupa de prisioneiro, esse camarada era um cigano. A gente vê, está acostumado a ver, né, que os judeus tinham aquela estrela de Davi. Mas não, ele tinha a estrela de Davi, mas quando o cara só tinha um triângulo amarelo, ele era parcialmente judeu. O que que significa? Ele, sei lá, ele era filho de um pai, estou chutando, um pai judeu e uma mãe não judia, ou vice-versa. Então ele era parcialmente judeu, então ele só tinha um triângulo. Agora, judeu de pai e mãe já recebia a famosa estrela de Davi, que era a conhecida, essa amarela, né? Bom, passar para frente desse assunto chato aí. Vamos para outro. Vamos, Wagner, vamos para o outro. Então, aí é mostrar mais ou menos, como eu disse para vocês, é difícil encontrar estatísticas sobre ciganos, realmente é difícil. Então, esse mapa a gente entende que deve ser mais ou menos isso, né? A gente vê que nos lugares onde está mais escuro, está um azul bem forte, é que há mais de 1 milhão de ciganos nesses países. É o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, da Espanha e assim por diante. Onde tem um azul mais escuro, mas não tão escuro, tem até aproximadamente 100 mil. E onde tem um azul mais claro é que tem aproximadamente 10 mil judeus nesse país. Ainda dentro do dicionário, né? O Zuralo-Zor é povo invisível no idioma romani, né? Então, só para vocês verem aí, povo invisível eles chamam de Zuralo-Zor. Estima-se que a população mundial de ciganos seja de aproximadamente 5 milhões de pessoas, mas isso é muito aproximado, por isso que eu coloquei esse ponto de interrogação aí, né? Os ciganos são o maior grupo minoritário de minoria étnica na Europa. Lá há cerca de 10 a 12 milhões de ciganos. É o que se acha. Você vê, tem um lugar que diz que é 5 milhões, então é uma confusão. Mas é mais ou menos isso que eu achei. Vamos para o outro, por favor, Wagner. Bom, e os ciganos no Brasil? A gente tem notícias de ciganos. Por exemplo, esse quadro aí, o número 1, é o quadro do nosso querido Debré, que ele veio aqui a pedido do Dom João V, né? Ele pintou um monte de coisas e pintou esse quadro aí, que são os ciganos. Então, são algumas ciganas sentadas aí num lugar, né? Os primeiros ciganos que chegaram ao Brasil por volta de 1574. Eles foram degredados de Portugal. Aquilo que eu falei para vocês. Vira e mexe saiu algumas vezes nos países lá da Europa, mandando o pessoal embora. E o pessoal que estava em Portugal, para onde vinha? Para o Brasil.
todo mundo que eles não queriam lá, normalmente ou iam para colônias na África ou viriam aqui para o Brasil. Entretanto, apesar dessa data de 1574, possivelmente na frota de Cabral, os 7 integrantes da nau, vindo na viagem descritos pelo Caminha, homens de origem indiana, talvez esses homens de origem indiana que o nosso querido Caminha falou, fossem ciganos. A gente acredita, alguns acreditam que essas 7 pessoas da época do descobrimento eram de origem cigana. No Brasil, muitos ciganos ricos faziam tráfico de escravos da África. Então é a história, né? Uma vez eles eram perseguidos, outra hora eles perseguiam, mas há relatos de comerciantes de escravos, né? Que eram ciganos. Eles traziam os negros da África aqui para o Brasil. Os ciganos expulsos de Portugal normalmente vinham para o Brasil, como eu falei para vocês. Os registros indicam expulsões nos seguintes anos. Eu dei uma olhada na história de Portugal. Eles foram expulsos de Portugal em 1526, 1573, 1686, 1718. Todos os decretos fazendo expulsão dos ciganos das terras do país, propriamente dito, de Portugal. Né? E, como eu disse para vocês, normalmente eles vinham para cá ou para a África, mas eles vinham normalmente mais para o Brasil. Falar em Brasil, existem registros de 1913, houve um massacre no Piauí de 200 ciganos. Eu li essa história, uma história muito interessante, muito interessante. Vale a pena quase fazer um trabalho, ou meio trabalho, falando dessas perseguições desses grupos de ciganos que estavam no Piauí, eles foram mortos. Quer dizer, eles foram dizimados. Conta-se aproximadamente 200 ciganos morreram durante essa perseguição no Piauí, no começo do século passado. Vamos para o outro, Wagner, por favor. Bom, vamos ver um pouco da cultura cigana, né? Os ciganos têm uma cultura vibrante, que a gente sabe, né? Eles são alegres, né? Marcada por música, dança, artesanato, tradições orais e laços familiares e comunitários muito fortes. Então, vamos ver um pouquinho como é a cultura cigana. Vamos ver um pouquinho. Vamos para o outro, Wagner. Famílias ciganas. Em uma família cigana, as funções de homens e mulheres são fortemente influenciadas pelas tradições e valores culturais, embora possam variar dependendo do grupo de ciganos. Mas, normalmente, os homens têm certas funções que são tipicamente masculinas e as mulheres tipicamente da mulher. O homem ele é considerado o provedor, como na maioria dos países, né? O homem e ciganos são vistos como os provedores da família, eles são responsáveis por garantir a subsistência, a segurança, economia do núcleo familiar. Esse negócio de segurança é muito interessante. Muitas vezes eles fazem grupos de segurança exatamente para se proteger das perseguições que eles recebem, tá? Protetor. O homem também tem a função de proteger a família, sendo a figura da autoridade dentro da casa. E ele é que toma a decisão, tá? A mulher não tem vez. Desculpe as feministas, mas são ciganos. Tomador de decisões. Em muitas famílias ciganos e ciganas, o homem é o principal figura na tomada das decisões, especialmente em questões importantes para a família. Então, quem decide se fica no lugar, vai para outro lugar, o que faz, o que deixa de fazer, normalmente é o homem. As mulheres têm muita autoridade, mas são de outro tipo de alçada, tá certo? Vamos para o outro, Wagner, por favor. As funções da mulher. Ela é a cuidadora. A mulher cigana geralmente é vista como a principal cuidadora do lar e dos filhos. Quer dizer, o homem não dá muito palpite no que é feito dentro de casa, né? Ou da carroça. Ela cuida da casa, prepara os alimentos, assegura as necessidades diárias da família sejam atendidas. Então, o que for de necessidade da família do dia a dia é com a mulher. Bom, isso é mais ou menos a tradição, né?
Educadora, a mulher também desempenha um papel vital na educação dos filhos, transmitindo os valores culturais e tradições ciganas. Então, são as mulheres os elos de propagação da cultura, tá certo? Então, para as crianças. Então, as crianças começam a aprender a língua romani, as tradições romanas ensinadas principalmente pela mãe. Ela é mediadora social. Em muitos casos, as mulheres ciganas atuam como mediadoras sociais, ajudando a manter as boas relações dentro das comunidades, porque às vezes existe sempre o diz que diz entre a comunidade, e as mulheres são as que fazem, tentam fazer o meio de campo para apaziguar e manter as boas relações, né? Esses papéis refletem uma estrutura tradicional, mas evidentemente pode variar conforme o grupo. Então, aí são algumas figuras aí das mulheres ciganas. Vamos para o outro órgão, por favor. Casamento cigano. Casamento cigano é engraçado, né? É tradicional, né? O casamento são eventos ricos em tradições, culturas e celebração comunitária. Refletem a importância da família, da identidade e da tradição cultural nas comunidades ciganas. Então, durante o casamento é uma das atividades onde o povo cigano mais mostra as suas tradições, né? As tradições, a música, enfim, eles se reúnem e realmente eles praticamente falam só na língua deles, quem sabe, evidentemente, falam a língua deles, comem as comidas deles, enfim, é tudo muito típico. Então, durante o casamento, via de regra, ele é uma manifestação intensa da cultura cigana. Eu coloquei algumas figuras e eu achei interessante essa figura número 4 é um anel, um anel de casamento. Não são todos, mas alguns anéis de casamento, pelo menos os mais modernos, tem esse símbolo da roda cigana em cima, que está visto aí nessa figura número 4. Então, eles realmente é a tradição cigana manifestada dentro do próprio casamento. Embora detalhes possam variar entre os diferentes grupos, algumas características comuns podem ser destacadas. Os casamentos podem ser arranjados pelas famílias. Não só podem, como normalmente os casamentos ciganos são arranjados pelos pais dos noivos. Eles desempenham um papel importante na escolha do cônjuge. A família do noivo pode pagar um dote à família da noiva. Também é uma das tradições, tá certo? Normalmente, quando o noivo e a noiva casam, a família do noivo dá um dote à família da noiva, não à noiva propriamente dita, não ao casal que está casando, mas à família cujos pais a noiva pertence, né? Os casamentos geralmente duram vários dias, com festas que incluem música, dança, comida, bebida, etc. E tal. A pureza, essa pureza é a virgindade. A noiva é um valor importante em algumas comunidades ciganas, é muito valorizada. Tradicionalmente, pode-se esperar que a noiva seja virgem até o casamento. Quer dizer, então, eles são muito rigorosos. Quer dizer, na nossa sociedade, a virgindade era uma coisa, sei lá, até uns tempos atrás. Atualmente é importante, então, mas não deixou de ter o valor. Dentro dos ciganos, se o noivo sabe que a noiva não é virgem, pode ser um motivo de desfazer o contrato que os pais fizeram para o casamento. Vamos para o outro. É curioso que casamento arranjado ocorre na Índia também, né? Não, então, as tradições, é a tradição. Fala, Wagner. Religiões do povo cigano. Os ciganos jamais tiveram uma religião próxima. Jamais, eu não sei se eu coloquei jamais, aí está certo, mas eles não têm uma religião própria. Não tem uma religião, ó, religião cigana. Não existe. A religião entre os ciganos variam bastante e pode incluir o cristianismo, que é o catolicismo e as várias denominações protestantes, o islamismo, a Umbanda. Tem muito, aqui no Brasil tem muito cigano, não sei se é a maioria, mas muito cigano que segue a tradição da Umbanda, além de crenças e práticas tradicionais deles, né? Na figura número 3 aí, tem a Santa Sara Kali. Kali, eu não sei como pronuncia. Mas essa Sara Kali, Kali quer dizer escura, negra, né? Eles adoram, eu não sei se adoram, eles têm fervor por essa Santa Clara, Santa Sara Kali. É uma santa de cor negra, escura.
Normalmente, os ciganos adotam a religião do lugar onde eles vivem. Então, como eles não têm religião própria, né, eles, dependendo do país onde eles estão, eles vão absorvendo aquelas religiões, aquelas tradições daqueles países onde eles estão. Não sei se isso é uma estratégia de sobrevivência, porque eles já são perseguidos já foram perseguidos por um monte de razões. Eles talvez pudessem ser também perseguidos devido à religião. Então, mas não foi esse o caso. Muitas vezes adaptam essas práticas religiosas às suas próprias tradições e cultura. Como eu disse para vocês, essa Santa Sara Kali, negra, que Kali quer dizer negra, né? É a padroeira dos ciganos, é celebrada no dia 24 de maio. Outra figura mostra os ciganos na Umbanda. Como eu disse para vocês, aqui no Brasil, boa parte dos ciganos seguem as tradições da Umbanda. A Santa Sara Kali é considerada protetora da maternidade e das mulheres que não conseguem engravidar. Então, quando uma cigana não consegue engravidar, ela reza para a Santa Sara Kali, né? E também é provedora da sorte, amor, saúde, fortuna e vida longa. Eu não falo muito sobre religião, porque realmente não achei nada muito de religião. Eles têm muitas, sei lá, muitas tradições de lemão, etc., mas isso não é religião, não é cultura. Vamos para o outro, vai, por favor. Profissões comuns dos ciganos. As profissões dos ciganos são variáveis e geralmente tem uma atribuição da família e passa de geração em geração. Então, aquilo que foi o pai, o filho é, o neto será e assim por diante. Então, normalmente, são tradições que passam de pai para filho. Eles costumam fazer muito comércio ambulante, evidentemente devido às características deles. Muitos são comerciantes vendendo uma variedade de produtos, como roupa, utensílios domésticos, joias, artesanato, assim por diante. Artesanato. Os ciganos são conhecidos por suas habilidades artesanais, como ferreiros, fabricantes de facas, armas, panelas, tachos, peneiras, cestos. Então, eles faziam isso e, ao longo da vida, eles iam vendendo isso por onde eles passavam, né? E assim eles iam sobrevivendo, eles iam ganhando o pão. Música e dança. Muitos ciganos são músicos, até hoje, né? E dançarinos talentosos, e se apresentam em eventos, festivais e espetáculos de circo. Grande parte do povo de circo é cigano. É típico, né? Porque o cigano é uma coisa itinerante. E eles também, né? Eles também são criadores e vendedores de cavalos. Engraçado que eu estava vendo que, com o passar do tempo, eles no começo eles eram vendedores de cavalo, que é o meio de transporte, né? Eles criavam um cavalo. Depois, com o passar do tempo, se transformaram em vendedores de veículos automotivos. Então, muitas lojas que vendem carros pertencem a ciganos. É interessante isso daí. Leitura da, bom, é outra, eles fazem, né? Leitura de cartas, bola de cristal, adivinhação são práticas comuns das mulheres ciganas. Então a gente, pô, a gente anda para cima, por abaixo, vira e mexe, a gente vê em alguma praça, principalmente lá no Nordeste, na Bahia, principalmente, em outros lugares, a gente vê lá perto do Pelourinho, perto desses lugares assim, que tem o mercado modelo, pô, vira e mexe, você vê cigano lá, cigano te perseguindo para querer ler tua mão, etc, etc e tal. É a profissão deles. Vamos para o outro, Wagner. Bom, ciências ocultas, né? Que eu falei para você, leitura das cartas, das mãos. A leitura das mãos eles chamam de gal, né? A língua deles é gal. E da bola de cristal. Então, é através desses meios, principalmente, que as mulheres ganham algum dinheiro para ajudar no sustento da família, né? E a leitura do destino é o Ananke. A leitura da mão é Gal, e a leitura do destino, através das cartas, da bola de cristal, é o Ananke, no linguajar deles. Vai para o outro, vai, por favor. Ah, eles também têm símbolos, né? Esses símbolos também, não sei se passaram deles para nós e de nós para eles, mas o punhal é um símbolo de força, de poder, a chave é de soluções, o trevo é, uma, é um símbolo nosso também, né? É o de felicidade, sorte. Eles usam o cálice como um símbolo da união, a coruja como sabedoria. Mas essa coruja como sabedoria é tradicional desde os gregos. Lá na Grécia Antiga, a coruja era símbolo de sabedoria também.
a lua é de magia, mistério, a ferradura, que eles, como eu disse, eles andavam, eles tinham muitos cavalos, é da sorte, que também é uma tradição nossa, né? E a estrela de 5 pontas, para eles, significa evolução. Eu peguei, eu tenho uma série de símbolos, eu peguei alguns só para não colocar alguma coisa. Vamos para o outro, por favor. Crenças e superstições ciganas. Os ciganos acreditam que qualquer mulher adulta é impura da cintura para baixo. Então, o pessoal não pode, você vai abraçar uma mulher, vai encostar numa mulher só da cintura para cima. Não pode encostar da parte para baixo. Você se encostar numa cigana da cintura para baixo, sem querer ou querendo, né? Ela é impura, então te dá azar, te traz má sorte, né? Ela é considerada impura da cintura para baixo. E que tocar nas suas saias ou sapato pode profanar uma pessoa. Então, é proibido fazer isso. Durante a menstruação, as mulheres lavam todas as suas roupas separadamente. Então, essa questão da virgindade, a questão de sexo junto com sexo, junto aos ciganos, é uma coisa que tem uma tradição muito forte. Na cultura cigana, o corte de cabelo curto é considerado uma punição terrível. Então, jamais a gente vê uma cigana de cabelo curto. Se virmos uma cigana de cabelo curto, é porque ela cometeu algum pecado dentro da cultura deles e ela está sendo execrada em público, né? E ela é reservada apenas para aquelas que foram banidas do acampamento. É tradição cigana usar ouro na crença de que objetos de ouro podem trazer muita sorte. É engraçado também o uso de lenço vermelho num bebê vai lhe trazer riqueza para o resto da vida. Então, quando nasce uma criança, muitas vezes eles colocam laços, fitas, enfim, enfeitam a criança com um laço vermelho, que é um sinal que vai trazer boa sorte para eles para o resto da vida. E outra coisa que é muito interessante e muito importante é a tradição deles terem dentes de ouro. Eles recobrem, mesmo os dentes que estão sadios, eles mandam fazer cobertura de ouro para os dentes. Então, se você vir, normalmente, grande parte dos ciganos tem um, dois ou alguns dentes cobertos por placas de ouro. Quer dizer, os que são mais ricos, que têm mais posses, eles colocam nessa figura que eu coloquei, essa senhora aí, ela tem todos os dentes cobertos pelo ouro. Então, é tradição cigana colocar dente de ouro, cobrir o dente com ouro. Não que o dente seja tirado e colocado outro, sei lá, às vezes pode ser. Mas muitas vezes eles cobrem, eles fazem cobertura de ouro na dentição. Vamos para o outro, vai, por favor. A culinária. Bom, essa eu peguei alguma coisa, não peguei muito. Eu, por sinal, eu estou curioso de conhecer a comida. Eu não sei se aqui em São Paulo tem restaurante com comida cigana. Eu gostaria de conhecer, mas a cozinha cigana utiliza uma ampla variedade de ingredientes. Isso foi o que eu consegui pegar, né? Desde vegetais, leguminosas, até carnes e especiarias exóticas. A sopa cigana, diz que é famosa essa sopa cigana. Combina ingredientes como abóbora, batata, grão de bico e uma mistura aromática de páprica, açafrão da terra e canela, resultando num prato cheio de aromas e sabor. Outro prato que eu vi que é típico deles é um tal de medalhão de peru, um prato comum entre os ciganos no Brasil, especialmente nos estados do Sul. Outra coisa que eu vi interessante é canja de bacalhau. É uma sopa reconfortante feita com bacalhau. Agora, eu achei interessante que várias das receitas deles não coloca só como ela é feita, mas coloca quando ela deve ser feita. Por exemplo, essa canja de bacalhau só deve ser preparada somente durante a lua cheia ou crescente. Para a sopa ficar boa, a lua tem que ser cheia ou crescente. Então, é interessante essa tradição, né? O tchutchuyardo, que eu não sei como pronuncia, é um cozido que utiliza repolho, carne de porco defumada, arroz e tomates. Talvez o nosso amigo Ivan, que conhece tudo de vinho e comida, saiba alguma coisa a mais sobre a tradição culinária dos ciganos. Eu não sei. Mas se eu achar um restaurante cigano, eu vou comer uma vez para experimentar.
Tradições como não cozinhar durante o período menstrual ou a necessidade de estar alegre e agradecendo enquanto se prepara a comida são partes importantes na prática culinária cigana. Então, quer dizer, eles têm uma série de tradições que não estão só vinculadas aos componentes da comida, mas também ao estado de espírito e o estado de saúde da pessoa, né? É isso que eu achei. Vamos para o outro, por favor. Roupa do cigano. Lenços e chales, as mulheres costumam usar lenços coloridos na cabeça, chales também são comuns, tanto para homens quanto para mulheres, muitas vezes usados sobre os ombros, evidentemente. Acessórios, joias são uma parte importante do traje tradicional cigano. A cigana tem muitas joias, né, normalmente. Mulheres costumam usar grandes brincos, colares e pulseira. Os homens também podem usar joias, mas geralmente em menor quantidade. Sandálias ou botas são comuns dependendo da região e da ocasião. As roupas tradicionais são muito mais usadas em ocasiões especiais. Normalmente o cigano se veste como nos vestimos tradicionalmente. Só normalmente os ciganos se vestem de maneira diferente quando eles vão trabalhar, né? Eles fazem algum tipo de trabalho, ou durante as suas festas, em festas, casamentos, festivais, são uma forma de expressar a identidade cultural e o orgulho da herança romani, cigana, né? São muito coloridas as roupas deles, saias largas e rodadas, lenços na cabeça e blusas bordadas. Então, quando eles estão em festa, a gente reconhece o cigano. Ou quando eles estão trabalhando, vão ler a mão, etc. e tal, eles se vestem com os trajes típicos dele. Caso contrário, eles praticamente andam que nem a gente. Vamos no outro, por favor. A música cigana é interessante, ela é bem conhecida, né? É uma identidade cultural deles, né? A música é um elemento central da identidade cigana. Ajuda a preservar a língua, a história e as tradições do povo. Coesão social. Em festas e eventos comunitários, a música serve como meio para unir as pessoas. Então, eles cantam, eles tocam aquelas músicas que são tradicionais. Então, eles se sentem cada vez mais próximos, né? A expressão artística, através da música, os ciganos expressam sua experiência de vida, incluindo a alegria, a dor, o amor, etc. Influência global. A música cigana tem influência em vários gêneros musicais ao redor do mundo, incluindo o jazz, o flamengo, a música clássica, etc. O flamenco é típico de uma dança cigana, né? Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, não sei se está aqui na frente ou se já foi, os ciganos, normalmente, eles têm dois nomes. Um nome é o nome que eles recebem quando ele vai ser registrado no registro civil. Mas o cigano também tem um nome que é conhecido só por eles. Então, a mãe, quando nasce o filho, chega na orelha do filho e fala qual é o nome dele. Esse nome não é o mesmo nome com que ele é registrado no cartório. É um nome típico deles. Então, entre eles, muitas vezes se chamam por nomes que eles não são chamados, que eles não são conhecidos na sociedade em geral. Vamos para o outro, por favor, vai. Dentro da música, né, tem duas óperas, né, que são famosas, que são com motivos ciganos. A Carmen, do Bizet, né, do Jorge Bizet, a protagonista é uma cigana. É considerada uma das óperas mais populares e frequentemente encenadas no mundo. A ópera se passa em Sevilha, gira em torno de Carmen, uma cigana sedutora e independente, e Dom José, um soldado que se apaixona por ela. É muito bonita, é muito famosa essa ópera, né? Algumas áreas dela são conhecidíssimas. A trama explora temas do amor, liberdade, ciúme, etc. A Carmen destaca-se pela inovação musical e dramática. Bizet incorporou elementos da música espanhola para criar uma atmosfera autêntica que era incomum na ópera francesa, né? Porque o Bizet era um francês. As melodias que são as principais dessa ópera da Carmen é a habanera e principalmente o toreador. O toreador é manjadíssima, né? Bom, então essa é a ópera também entrou dentro da cultura cigana, também influenciou a ópera. A outra ópera
que também foi feita, foi por um italiano chamado Ruggero Leoncavallo, e a ópera chama-se Zingari. Zingari é como os italianos chamam os ciganos, tá? É uma ópera menos conhecida, mas também é dentro da época áurea da ópera. Ela foi escrita, foi musicada no ano de 1912. Vamos para o outro, por favor. Aqui, com relação à música, nós tivemos uma apresentação do Ivan Fritzen Andrade, lembra? Sobre violinista, sobre música Sim, cigana. inclusive falou sobre a Carmen, é verdade. Né? Bom, a música é as danças ciganas, a música cigana reflete a diversidade histórica e itinerante dos ciganos. Características da música cigana, a instrumentação, instrumentos como violino, acordeão, guitarra, castanholas. Castanhola parece que é espanhola, né? Mas é de origem cigana. E percussões, elas são instrumentos comuns. Ritmos e melodias, a música cigana é conhecida pelos ritmos animados, né? Quem já viu vê, realmente é muito animada, né? A dança também. E a improvisação. A improvisação é uma parte fundamental que permite aos músicos exibirem suas habilidades técnicas e criativas. Principais danças ciganas, a dança flamenca, dança do ventre, também é uma dança de origem cigana, pelo menos foi o que eu li, e danças folclóricas deles, né? Então, em termos de, eles são realmente muito Maria famosos pela. Eugênia fez uma apresentação sobre o Flamengo, né, também. É, é verdade. Tá? Vamos para o outro, Wagner, por favor. Ari, corta o microfone do Wagner, por favor. Além da dança e da música, da dança e da música, os ciganos têm tradições como as artes em geral. A música cigana é famosa com estilos distintos em diferentes regiões, né? Por exemplo, a música flamenga na Espanha, a czarda na Hungria, as músicas manouche na França. Esses estilos incluem instrumentos como violino, guitarra, acordeão e o clarinete, que são instrumentos que normalmente os ciganos utilizam, né? A dança também é uma forma de expressão artística importante na cultura cigana. O Flamengo é um exemplo icônico que combina música, canto e dança, refletindo a riqueza emocional e a história do povo cigano. Interessante também, eu já tinha falado, né? Os ciganos também têm uma tradição de se apresentar em feiras, circos e teatros de rua. Suas apresentações frequentemente incluem acrobacias, malabarismo, adestramento e outras formas de entretenimento. Quer dizer, como eu falei antes, né? O circo, como uma coisa itinerante e é típico da vida do cigano, é uma profissão típica que eles assumem de trabalhar em circos. Eles têm circos. Muitos ciganos têm circo. Muitos dos circos existentes são de origem e são de propriedade de ciganos. Vamos para o outro, por favor. Bom, continuando a música e a dança e o circo. Durante a Idade Média, as feiras itinerantes na Europa mantiveram viva a tradição do entretenimento público com a apresentação dos saltimbancos, malabaristas, acróbatas, treinadores, etc. Muitos desses artistas, como eu disse para vocês, eles eram ciganos. Os ciganos e o circo têm conexão histórica devido à tradição de nomadismo compartilhada por ambos. Sua vida itinerante e a necessidade de sustento fizeram com que muitos ciganos entrassem para o circo como uma forma de trabalho e de expressão artística. Vamos para o outro, Wagner. Literatura de inspiração cigana. Então, há muitos livros que foram inspirados nas tradições e em personagens ciganos. Existem obras literárias em que os ciganos são protagonistas ou desempenham papéis importantes. Daquela ópera lá também tem um livro, né? A Carmen, de Prosper Mérimée. A novela de 1845 conta a história da cigana sedutora chamada Carmen, que daí veio a ópera do meu nome, né? E suas aventuras e desaventuras. Essa obra foi adaptada, como nós vimos aí, para uma ópera pelo Bizet. O Corcunda de Notre Dame. E aí, na figura número 3, está uma imagem da Gina Lollobrigida e, como diria um amigo meu, do Antônio Rainha, que fizeram um filme aí do Corcunda de Notre Dame. Mas que foi um livro escrito pelo Victor Hugo. É um romance que apresenta a cigana Esmeralda, que é uma das personagens centrais, que é a personagem central da história.
temática. Evidentemente, o mais central é o tal do Corcunda, né? É o Quasímodo. A Casa dos Espíritos, que eu considero, só poderia anotar aí, o melhor livro da Isabel Allende, é a minha opinião. O romance inclui um personagem da cigana chamada Rosa, que desempenha um papel significativo na trama. Vamos no outro, Wagner, por favor. Ainda dentro da literatura, A Filha do Capitão, esse romance histórico russo de 1836 inclui um personagem cigano e explora aspectos da cultura cigana. Ciganos tiveram em todo lugar do mundo aí, né? O Cigano de Pushkin. Esse poema narrativo de 1824 é uma das obras importantes e foca a vida dos ciganos. Jane Eyre, que é outro livro importante, é um livro bastante interessante, acho que inclusive foi citado aí para o nosso pessoal que está cuidando de literatura, né? Foi publicado em 1847. O romance inclui episódios em que o senhor Rochester se disfarça de cigana. Aí precisa ler a trama aí, né? Essas obras são alguns exemplos de como a literatura tem representado os ciganos, muitas vezes retratando-os com uma mistura de fascinação e exotismo. Eles parecem pessoas meio estranhas, né? Vamos para o outro, vai. Agora, os pintores, né? Também os ciganos serviram muitas vezes de inspiração a muitos pintores e pintores famosos. Por exemplo, esse quadro número 1, eu já falei dele quando nós falamos do Caravaggio. É a Adivinha. Então, é uma cigana lendo a mão de um rapaz. O Caravaggio representa uma cigana lendo a mão de um jovem, capturando a mística e os estereótipos associados aos ciganos na época. El Jaleo, que é a figura número 2, de John Sargent, mostra uma dançarina flamenca, uma dança frequentemente associada à cultura cigana espanhola. O quadro número 3, a Guitarra e a Mandolina, de Gustavo Colbert. O quadro mostra uma mulher cigana com uma mandolina. Vamos para o outro, Wagner. Pintores os ciganos. O quadro número 1, os ciganos, é o do nosso de Cavalcante aqui, né? Brasileiro. Retratou com lirismo os ciganos descansando num campo. Típico, dá para ver que o quadro é dele, né? As características das pessoas. O número 2, Cigana com Cigarro, de Manet, não é Monet, é Manet. A pintura mostra a figura de uma cigana em atitude pouco convencionais para as mulheres daquela época, uma cigana fumando. Então, esse quadro foi pintado em 1862. Era difícil uma mulher tradicional fumar. E ele retratou essa cigana fumando. O quadro número 3 é uma cigana com filho. A gente pode ver pelo pescoço que esse quadro é do Modigliani. A expressão fisionômica da personagem é séria, sendo que seus olhos azuis transmitem grande tristeza. É do Modigliani. O outro, o número 4, Lagameuse, de Picasso, representa uma dançarina de cabaré que seria uma cigana. Então, vocês veem que na literatura, na música, na pintura, os ciganos sempre tiveram sua participação, né? Vamos no outro, por favor. Pessoal, quem tiver reclamando que está demorando, não é minha culpa, é o VAR que demora para mudar o quadro aí, viu? Meu negócio é muito mais rápido do que se pensa. A tua internet que está devagar. Corta o som dele, faz favor ali. O povo dos ventos, né? Eles eram conhecidos como o povo dos ventos, são conhecidos como o povo dos ventos. A identidade dos ciganos é mantida através de suas tradições, línguas e práticas comunitárias espalhadas pelas várias regiões e países, né? Aquilo que eu tinha falado antes. Os ciganos têm nomes civis que usam na sociedade civil em geral. Esses nomes podem ser diferentes do nome usado na sua própria comunidade. Essa distinção ajuda a preservar a identidade e a tradição cultural cigana. Aquilo que eu falei para vocês, assim que nasce o ciganinho, a mãe vai no ouvido e fala o nome dele. E esse nome é tratado dentro da comunidade cigana. É uma língua ágrafa, como eu já falei para vocês, e é transmitida oralmente de geração em geração.
existem celebridades que são ciganos ou descendentes de ciganos, e muitas vezes ele não sabe. Eu dei dando uma pesquisada e vi aí alguns caras famosos que são de descendência cigana. O Elvis Presley, o Charlie Chaplin, o Michael Caine, o Pablo Picasso, o Juscelino Kubitschek, o Cantona, que é foi um jogador de futebol francês, o Ibrahimovic, o Cruyff, e o insuperável, o tetracampeão mundial, sensacional André Pirlo, tetracampeão mundial pela Azurra, né? Esse pouca gente, eu mesmo não sabia que ele era de origem cigana. Vamos para o outro, Wagner, faz favor. Bom, a gente está chegando no fim. As moradias ciganas. A gente tem aquela imagem, né, dos ciganos morando em acampamento, em tendas. Então, eu coloquei aí, da figura 1 até a número 7, né, os vários estilos de moradias que eles, ao longo do tempo, foram usando, né? Nós associamos ao povo cigano a uma nação nômade que vive viajando e assentando acampamentos. Isso foi realidade em tempos passados. Hoje, cerca de 95% dos ciganos possuem moradias fixas. Então, a gente vê aí na figura número 7 uma casa. Essa é uma casa de ciganos. Então, eles não são mais como eram antes de sair de um lugar para outro. Quer dizer, eles também não são mais perseguidos como foram perseguidos. Então, de seminômades, eles estão se tornando mais sedentários. Então, a gente pode ver ao longo do tempo as várias formas de lugares onde eles foram se acomodando. Vamos para o próximo, por favor. Bom, esse é o último. Muito obrigado pela atenção e obrigado pela participação de vocês, tá certo? Esse é um camarada que exaltou os ciganos aí numa época, ou pelo menos a Sandra Rosa Madalena. Bom, obrigado, gente. Muito bom, Roberto. Muito bom. Adorei, Roberto. Muito boa a pesquisa. Ô, Rosa, você é muito Ah, gentil. Ao contrário do teu marido, você é sensacional, viu, Rosa? mas foi ótima. Olha, a família é 90% simpática. Disso tudo depende de você. Obrigada. Olha, pessoal, eu pus isso aí só para. Isso foi mais um. Que eu não conhecia, eu tive curiosidade de dar uma pesquisada, então dei uma olhada geral no Legal, povo muito cigano. bom. Mais Ivan, uma vez, Muito bom. pessoal, mais Ivan, uma tá com vez. uma mão Eu, eu, levantada. só um minutinho. Eu quero agradecer a presença de vocês. Aquilo que eu falei no começo. Eu sou o segundo mais chato do grupo. O primeiro, sem dúvida, é o Ari, é hors concurso. Mas depois sou eu. Então, aquilo que eu publico para vocês participarem, etc., é aquilo que eu expliquei no começo. É muito legal ver todos vocês participando, ter todos vocês juntos. E é legal, porque uma vez por semana a gente pode se encontrar. A única justificativa, como eu falei, é só se tiver jogo do Palmeiras, aí está liberado. Aí motivos de força maior. Fala, Ivan. Vamos lá, Ivan. Oi, eu queria agradecer aí ao Roberto essa apresentação tão rica, tão bonita, a pesquisa e a pesquisa visual, viu, Roberto? A pesquisa visual espetacular. As ilustrações são fantásticas. A Obrigado. apresentação também maravilhosa. Só vou dar um pitaquinho, já que você me citou, vou dar um pitaquinho na parte de vinho, né? Parte de culinária eu conheço muito pouco. Mas eles têm uma bebida típica chamada chai, que seria o chá, né? Mas que, na verdade, lá é vinho, não é chá. Talvez pela dificuldade de transporte, como eles estão sempre em movimento, a gente já viu aqui a dificuldade que é a conservação do vinho quando se movimenta. Então, o vinho deles é sempre aromatizado com canela, cravo, casca de laranja, açúcar. Então, é um vinho temperado para poder se conservar melhor. E Legal. usado também como símbolo. O casamento deles é consumado, né? Quando o noivo e a noiva bebem da mesma taça, como você falou de passagem aí. E eles bebem esse chai e aí o casamento fica estabelecido. Mais uma vez, obrigado e parabéns, Roberto. Obrigado você. Ivan, desculpa só um minuto, Ricardo.
E esse vinho, onde a gente pode encontrar no comércio esse vinho, Ivan? Não, eu nunca vi, não. Assim, eu acho que, de certa maneira, existe toda uma tradição que vem desde os romanos, lá, da dificuldade da conservação do vinho, e que culmina no nosso famoso vinho quente aqui, né, nas festas de São João e tal. E você vê que é uma tradição que vem por via religiosa, né? Qualquer hora podemos falar um pouquinho sobre o que foi a dificuldade de se conseguir vinho aqui na América, que o vinho episcopal tinha que ser trazido de navio de Portugal. Então, essa dificuldade de transporte, qualquer hora a gente fala um pouco mais. Mas então, que eu saiba, você não encontra, mas você pode fazer vinho quente da forma como eles fazem também. Legal, obrigado. Ricardo, É fascinante. Ivan, não, desculpa, o Roberto, fascinante. Eu queria te fazer uma pergunta que pode ser meio idiota, mas considerando que a România tem 40% de população de origem cigana, né, e o nome do país coincide com o nome da língua, tem algo a ver o nome do país, România, com a língua cigana? Olha, que eu saiba, não. Mesmo porque a Romênia, né, a Romania, a língua dela é de origem latina. Sim, sim. A língua É mais mista, parecida né? com o latim é o romeno, por incrível que Uhum. pareça. Agora, a Sim. língua deles vamos dizer, tendo traços, origens da Índia, eu acredito que não. Mas eu não tenho certeza, mas eu acredito que não, tá? Obrigado. Não, mas é uma resposta sub judice, eu não tenho certeza. É que a gente vê que a música, por exemplo, tanto da Romênia como da Hungria, tem uma enorme influência cigana, né, nos dois países. E Então dizem fica essa coisa na cabeça, não sei. o que se sabe, o que eu vi, que eu li, não sei se é verdade, mas o que eu li, que 40% da população romena é de origem cigana. Quer dizer, então Uhum. eles têm forte influência. Agora, a forma de falar e escrever, eu sei que a origem é a origem latina. Eu tive um amigo meu, quer dizer, trabalhei com ele, era um senhor de mais idade, inclusive ele tinha o número, ele era de origem judaica e ele esteve em campo de concentração e ele mostrou o número dele gravado no braço, né? Ele era romeno. E de vez em quando ele falava, e realmente a gente sentia que era uma língua latina, né? Mas é engraçado, mais puxado para o latim, do pouco que eu conheço, do que o próprio italiano. Então, quer dizer, os romenos, evidentemente, eu não me lembro como chamava a região da Romênia pelos romanos, mas ela foi dominada pelos romanos na época, né? Isso aí. Estou bem, né? Obrigado. legal. Mais alguma pergunta? Bom, Roberto, Oi. Vou muito cumprimentar o legal a Roberto. sua É ótimo. apresentação, uma delícia, Uma delícia mesmo. para Muito bom. variar. Muito bom. Beleza, Roberto. Obrigado. Parabéns. Parabéns, Muito bom. Eu Roberto. agradeço. Ele fez jus ao cachê, né? Pô, não É. sei, Fez jus ao cachê. quem paga o Ari, que é mão fechada pra caramba, cara, vamos ver o Olha, que sai daí, cara. Eu vou não, torcer. Eu já elogiei a Rosa para ver se ela amolece um pouco o coração do homem aí. Vamos ver. Ô, Manaus, eu só queria dar Oi. uma palavra para você. Você falou que esteve lá na ilha de Marajó. Pô, faz um trabalhinho, escreve alguma coisa das tuas aventuras lá, daquilo que você viu, da cultura do pessoal lá, pô. A gente ó, fica você para fez uma saber. apresentação sobre a arte marajoara, né? Eu falei, mas eu falei de pesquisa. Agora, o cara que esteve lá, cara, ele sabe tudo ao vivo, cara. E a, Eu Manaus. mandei, acho que eu mandei uma Mandou. reportagenzinha para vocês aí. Ah, mandou, mas isso é pouco, cara. Queremos você aqui uma horinha falando com a gente. Tá? É, né? Faz um Disputando esforço com o aí. Wagner aí, né? vamos marcar, Manaus, vamos marcar. Vamos marcar, Vamos vamos programar. marcar. Eu preparo. Eu estou indo para Manaus agora para Tá. pescar no Rio Seco. A coisa tá, Conto a coisa Vai tá ser brava. fácil, né? Vai ser fácil. Vai pegar com a É, mão. é o Rio Seco com o peixe queimando.
Vai ser legal, viu? Já vai ser peixe assado no Rio Seco. Dá para escrever uma coisa para vocês lá, viu? Tá bom, Legal. muito bom. Bom, Tá bom. pessoal, na semana que vem, então, Parabéns, vamos Roberto. ter Obrigado, a obrigado. apresentação da Maiana Obrigado. sobre a Bienal de Veneza. Então, pessoal, até a Valeu. semana. Obrigado. Tchau. Até a semana. Valeu, Parabéns, parabéns, Roberto. Roberto. Estava ótimo. Parabéns. Legal. Parabéns.